Bom dia, hoje é sábado e o Evangelho é do livro de São Marcos, segundo capítulo. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: "Segue-me." Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: "Por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores?" Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: "Não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eu acredito que o texto sobre a conversão de Mateus e a sua coragem de deixar a mesa da coletoria de impostos, onde pecava, onde havia se acomodado, para ir para uma outra mesa, a mesa da partilha, a mesa de Jesus, diga profundamente respeito à nossa vida, aquilo que muitas vezes se torna cansaço dentro de nós e nós não conseguimos romper. Vamos entender melhor. Há momentos em que o peso da nossa vida não está tanto naquilo que nós fazemos, mas naquilo que nós sustentamos dentro de nós e já não tem mais nenhum sentido. Nós vamos insistindo em experiências que um dia foram fonte de vida para nós, mas hoje se tornaram áridas. Nós permanecemos em ambientes que já não nos dizem respeito. Nós defendemos lugares que já não são mais morada e nós continuamos sentados em mesas que deixaram de ser alimento para nossa alma há muito tempo. E esse cansaço, acredite, esse cansaço ele vai se acumulando por dentro. E muitas vezes sem nome, sem explicação clara, mas com efeitos reais da nossa vida. A perda da alegria, a falta de direção, o sentimento de estar aprisionado dentro da própria rotina. É como se a vida se tornasse um peso. Mateus, eu acredito que ele vivia algo parecido. A mesa da coletoria de impostos, ele sustentava não apenas um ofício, mas uma estrutura que já não o preenchia. Ele estava rodeado de dinheiro, de papéis, de poder aparente, mas a sua alma estava sufocada. E justamente nesse cenário que o olhar de Jesus o encontra. Um olhar que não julga, mas que reconhece a profundidade daquele cansaço. Um olhar que não condena, é verdade, mas que chama aquele homem à vida. Porque só um olhar cheio de verdade como o de Jesus é capaz de despertar o que está adormecido dentro de cada um de nós. E Mateus, diante daquele olhar de Jesus, daquela palavra, ele não se levanta por medo, ou até mesmo por obrigação. Ele se levanta porque algo dentro dele já não suportava mais permanecer ali, já não suportava mais aquela rotina, aquele cansaço. Eu quero dizer hoje para você que esse levantar de Mateus não foi simplesmente um gesto exterior, foi uma ruptura interior. E é justamente essa ruptura que muitas vezes nós precisamos ter coragem de fazer. Foi a coragem de deixar para trás aquilo que o mundo considerava bem-sucedido, mas que já não fazia mais sentido para ele. É preciso força para romper com estruturas que já se tornaram confortáveis, mas se escravizam a nossa alma. E mais ainda para reconhecer que, embora tragam segurança, podem nos afastar de quem realmente nós somos. E levantar-se nesse caso é mais do que obedecer a uma voz. É escutar o próprio grito da alma pedindo por espaço, por respiro, por uma vida nova. Muitos arrastam mesas que já não servem mais, prolongam por anos um cansaço que já poderia ter sido deixado para trás há muito tempo. E tem mais, muitos de nós carregam esse mesmo cansaço sem nunca ter coragem de romper. E o mais difícil não é reconhecê-lo, mas aceitá-lo de que é cansaço, de que nos faz mal, de que certas mesas já não servem mais para a nossa vida. Porque em geral nós nos acostumamos ao que dói. Nós vamos nos adaptando, silenciando o incômodo, fingindo que ainda cabe, quando na verdade nós já passamos da hora de partir. Nem sempre o problema está no cansaço em si, mas na ausência de coragem para dizer basta. O Evangelho de hoje nos mostra que não é preciso ter tudo claro para mudar. Às vezes basta um olhar, um encontro verdadeiro, uma fé que nos permita confiar que há um outro caminho, mesmo sem saber onde exatamente ele leva. Talvez seja isso que nos falte, a coragem de romper com os cansaços que carregamos há tanto tempo. E quando, como Mateus, nos deixamos encontrar por Jesus, começa uma outra história.
Uma história onde não nos definimos mais pelas funções que nós ocupamos, mas pela liberdade que nós encontramos. É onde nós trocamos de mesa, não por rebeldia, mas porque já não fazia mais sentido continuar naquela, e descobrimos uma nova mesa, um novo jeito de viver. Então, muitas vezes, o nosso maior problema não é o cansaço, mas a coragem de romper com o cansaço, ou com aquilo que nos leva ao cansaço. Que assim como Mateus, tenhamos coragem de romper com as mesas que nos levam a um profundo desgaste da nossa alma. Eu convido você mais uma vez para orar comigo. Senhor, às vezes eu me sento por dentro. Eu paro de esperar, eu paro de tentar, inclusive eu paro de sonhar. Eu continuo vivendo, mas sem alma. Hoje eu percebo o quanto me acomodei em mesas que já não me nutrem e o quanto eu preciso da Tua voz para me lembrar que ainda é possível me levantar. Eu não quero seguir vivendo no automático, sustentando um papel e escondendo o cansaço com uma aparência que já não corresponde à alegria e nem à minha vida. Eu quero te escutar, eu quero te seguir, Senhor. Que o Teu olhar me encontre onde eu estiver, mesmo que eu me esconda de Ti. E quando me chamares, que eu tenha coragem de romper com tudo o que me rouba por dentro. Eu não quero mais apenas funcionar. Eu quero viver contigo, do jeito que só o Teu amor me ensina a viver. E mais um dia, eu suplico a Tua bênção. Eu suplico a Tua presença, para que eu experimente do Teu amor e da Tua graça. Abençoa, Senhor, os meus passos, as minhas decisões, o meu coração. Eu quero ser instrumento da Tua voz. Eu quero coragem para romper com tudo aquilo que é cansaço em minha vida. Assim como Mateus, eu quero me levantar para uma outra mesa, onde Tu estás, onde a partilha se torna normalidade e o Teu olhar me sustenta com a palavra e a Eucaristia. A Tua bênção, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sagrado Coração de Jesus, o Sagrado Coração de Jesus. A você, eu desejo um excelente dia. Paz ao seu coração, uma boa jornada. E até a noite, se Deus quiser.